Boa noite, meninas. Vamos dar continuidade aqui na nossa meditação. Estamos em 2 Reis, no capítulo 15, e vamos apresentar os nossos propósitos a Deus. Senhor nosso Deus e querido Pai, mais uma vez estamos reunidas, meu Pai, movidas por fé, para que possamos nos aproximar mais do Senhor e termos maior intimidade contigo, com a Tua palavra. Que ao final dessa noite, Espírito Santo, estejamos completamente enebriadas com o teu poder. Que a gente, meu Pai, venha ter o renovo dentro da gente através da tua palavra. Que o Senhor venha revelar o que está nas entrelinhas desse texto sagrado e que todo esse entendimento, esse saber, esse conhecimento venha se transformar, meu Pai, em prática de vida. Que possamos, meu Pai, ser ainda melhores para ti e para com as pessoas que convivemos diariamente. Que o Senhor nos dê, meu Pai, mais da tua autoridade, não só autoridade da palavra, mas autoridade no espírito. Que o Senhor venha, meu Pai, nos conduzir, mas também nos preencher. Venha fazer morada, meu Pai, eterna dentro da gente. Que tudo isso aqui que está sendo feito seja justamente para que o Senhor venha encontrar um lugar santo para que o Senhor venha morar. Nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por esse momento e entregamos tudo em tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E graças a Deus. Amém, povo lindo? Vamos lá? Amém. A gente parou no verso 6. Confere? No verso 6, ou melhor, no verso 7. Vamos dar continuidade, 2 Reis, capítulo 15, a partir do verso 8. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria durante 6 meses. Então, isso aqui é uma forma de iniciar o texto de praxe do autor. Ele sempre faz uma correlação do rei de Judá com o rei de Israel e vice-versa. Nesse momento, o rei que estava perdurando por mais tempo era justamente o rei Azarias. E a gente já sabe que ele já tinha o próprio filho como co-regente nesse momento. Por quê? Porque ele já estava leproso e ele já estava morando separado, numa casa separada, e o seu filho é quem estava reinando em seu lugar, e com certeza havia uma parceria entre eles. Como o reinado dele está sendo maior e os reinados de Israel são menores, então o texto sempre vai fazer essa referência. Enquanto Azarias ainda era rei em Judá, fulano de tal foi levantado rei em Israel. Então, é uma forma de falar do texto característica desse autor. Então, 30º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, em algumas versões pode estar escrito Jeroboão II, reinou sobre Israel em Samaria durante 6 meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito os seus pais. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. E aí a gente vai ver o texto novamente falando de Jeroboão, filho de Nebate. Foi o primeiro rei de Israel, para quem está chegando agora, foi o primeiro rei de Israel, e foi um rei que instaurou a idolatria com o bezerro de ouro dentro de Israel. Buscava Deus? Buscava, mas eles acrescentaram algo a mais, que era o bezerro de ouro, uma imagem feita por mãos. Isso desagradava a Deus, por quê? Porque a gente não precisa de outros meios para se chegar a Ele. A gente não precisa de nada além do Senhor Jesus, e naquele tempo não precisava de nada além do próprio Deus.
Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, atacou-o diante do povo, matou e reinou em seu lugar. A Bíblia não fala muito bem a respeito do Salum. Eu imagino que ele deveria ser algum capitão, general do exército, alguma coisa assim. Para ele se atrever a tentar contra um rei, ele tinha que ter costas quentes, ele tinha que ter um amparo, ele tinha que ter alguém que o apoiasse. Normalmente, se não era o filho, o segundo filho daquele rei, era os seus generais, porque eles tinham o poder militar em suas mãos. E o que a gente vai perceber aqui é que esse Salum vem do nada, então aparentemente ele é alguém que faz parte do exército. E ele usa dessa força que ele tem, da influência que ele tem dentro do exército de Israel, para conspirar contra o último rei que estamos falando aqui, Zacarias. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, atacou diante do povo, matou, reinou no seu lugar. Eu achei aqui bem interessante que normalmente as conspirações elas acontecem dentro das portas do palácio de uma forma discreta, mas esse aqui não, foi feito na frente de todo o povo. O Salum chega e simplesmente assassina esse rapaz a sangue frio e o povo parece inerte. Leva a gente a pensar que o Zacarias deve ter sido realmente um rei muito ruim, a ponto de ele não ter nenhuma popularidade no meio da sua nação. Ninguém se move, tanto que o próprio exército insurge contra ele, né? Na pessoa do Salum, provavelmente. Na pessoa do Salum. O que a gente vai perceber, antes do Zacarias, quem reinou foi Jeroboão II. Ele é o terceiro da dinastia de Jeú, Zacarias é o quarto. Já o Jeroboão II, ele já teve muito mais apoio do povo, porque durante o reinado dele, que não foi tão curto quanto o do seu filho, que aqui está constando 6 meses, durante o reinado dele, ele acabou conquistando territórios que foram perdidos para outras nações, territórios que eram originalmente de Israel e que foram perdidos para outras nações. Quando ele faz isso, o que acontece? Ele ganha o respeito do seu povo, né? Ele ganha popularidade, o que a gente não vê com o filho dele, né? Ele se tornou tão insatisfatório que ninguém o suportou. Vem lá um general e dá cabo da vida dele. Quanto aos demais atos, verso 11, quanto aos demais atos de Zacarias, está escrito no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que falou a Jeú. Os seus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. E assim aconteceu. Vira 2 paginazinhas para trás, só para a gente conferir isso aí. 2 Reis, capítulo 10. 2 páginas é força de expressão. 2 Reis, capítulo 10, no verso 30. A gente vai ter o seguinte: por isso, disse o Senhor a Jeú, visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos, e fez com que a casa de Acabe, segundo tudo o que era o meu propósito, os seus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. A gente sabe que existia uma profecia sobre a vida de Acabe, onde todo o macho de Acabe, todo o homem de Acabe seria exterminado e a linhagem de Acabe desapareceria. Quem vai acabar cumprindo essa profecia à risca vai ser Jeú. E quando Deus vê que Jeú ele levou a sério essa profecia e entendeu que ele foi ungido pelo próprio Deus
para cumprir essa profecia, quando ele leva a termo essa profecia e mata todos os restantes de Acabe, ele agrada a Deus. Quando ele agrada a Deus, Deus diz, olha, até a quarta geração, né, seus filhos se assentarão no trono de Israel. Então, é o que a gente está vendo aqui agora, tá certo? Pode voltar aí para o capítulo 15. É o que a gente está vendo aqui, Zacarias sendo assassinado, e acaba aqui a linhagem de Jeú. Cumpriu-se mais uma profecia da parte do Senhor. Verso 13. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do rei de Uzias, que é o mesmo Acasias, tá bom, pessoal? Então, a gente já viu isso na última meditação, são nomes distintos, mas a pessoa é a mesma. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Então, mais uma vez, fazendo aquela comparação. Enquanto o rei de Judá perdurava, a gente está vendo aqui sucessivas trocas dentro de Israel. E reinou durante 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria, atacou Salum, filho de Jabes, matou e reinou em seu lugar. Então, o que a gente vai perceber aqui é uma disputa de poderes, creio eu, pessoal. Não tem aqui nenhuma aparência de linhagens reais aqui dentro, tá certo? O Salum, filho de Jabes, já não era alguém da linhagem real. Aí a gente vai ver aqui o Menahem, filho de Gadi, né? Gadi não é Gadi, tem nada a ver com a linhagem real. Então, de onde aparecem essas pessoas para se sentirem no direito de tomar posse do trono de Israel? O mais lógico é a gente pensar que, de fato, eles faziam parte do exército. Não existe um outro poder, nesse momento, dentro de Israel, que pudesse fazer o que eles estão fazendo. Um poder de fogo vai lá, mata e depois continua no lugar. E quando a gente fala poder de fogo, não significa necessariamente arma de fogo, tá bom? Esse ainda é o período aqui da espada, do arco e flecha, da lança, enfim. Então, mais um exército, ou mais um general desse exército, acaba se levantando, né? E rejeitando aquele que no momento se colocou como rei. Ele usurpou o trono, tá bom? Salum, ele usurpou o trono de Israel. Matou o rei e tomou seu lugar. Não agradou, com certeza, até o exército de Israel estava dividido. Vamos ver que nesse momento, até essa troca sucessiva de reis não é bom para o Estado. Não é bom, né? O povo fica perdido, não sabe a quem obedecer. Aí vem o exército, que também fica sem comando. E quem é que vai guerrear pelo trono? Os generais, os capitães, aqueles que possuem o respeito da maior parte das guardas, né? Da maior parte dos exércitos, dos soldados. Então, o que a gente vai perceber é isso aqui, uma rede de intrigas, tá? Então, o exército não aceitou Salum, com certeza também não era uma pessoa lá muito popular, e aí vem o Menahem e faz a mesma coisa que ele fez, né? Trai o rapaz, conspira contra o rei, o mata e assume o lugar. Então, ele sai de lá de Tisa até Samaria. A gente já sabe que Tisa também era uma cidade real. Tisa tinha sido cidade real desde o tempo dos cananeus. Quando Israel toma conta daquilo, mantém o status de Tisa como uma cidade onde a realeza morava. E ele provavelmente estava lá tomando conta do palácio, tomando conta das coisas do governo. Enfim, ele sai de lá de Tisa, vem para cá, para Samaria, onde o rei está instalado, que nesse momento, de fato, Samaria é a capital de Israel. Ele vai lá, conspira contra o rei. E vocês vão perceber que aqui não é em público, né? Faz isso na calada da noite. Deus sabe se era de noite ou não.
é a maneira de falar. Mas ele faz em secreto, vai lá e faz o que tem de ser feito, ou melhor, o que ele acha que deve fazer. Quanto aos demais atos de Salum e a conspiração que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Saindo de Tisa, Menahem destruiu a cidade de Tífisa e todos os seus moradores, bem como toda aquela região. Porque não abriram o portão da cidade, ele a devastou, até rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. Então a gente vai perceber que esse homem, ele é extremamente agressivo, violento. Tem tudo a ver com o perfil de alguém que lidera um exército, que é um general de guerra. Bate certinho o perfil. E aí o que que ele faz? Ele se impõe como rei, mas ele vê uma cidade que não aceita. Ele vai ver uma cidade, um povo, que se rebela contra a sua autoridade. Tífisa não abre as portas para o novo rei. Ela tenta se opor a ele, mas é meio complicado. Não foi uma coisa lá muito inteligente. Porque vamos imaginar que Tífisa é uma cidadezinha lá perdida no meio do mapa. Não deveria ser uma cidade de importância. Por quê? Porque até agora a gente não ouviu falar dessa cidade. Estamos ouvindo falar dela agora. Então devia ter muita relevância, né, no atual panorama geopolítico. Mas eles vão lá e não aceitam o que está acontecendo. Está vendo que o povo está perdido? Né? O último rei morre com 1 mês. Vem esse daqui agora e toma conta. E aí, quando ele percebe alguma oposição, ele usa do que ele tem, do que há dentro dele, violência. E até aqui, dentro de Israel, partindo do povo de Israel para com o povo de Israel, a gente não viu atos de tamanha violência. O que ele faz aqui é aterrador. Porque uma coisa é ele invadir a cidade e prender alguns, dar uma surra em outros, porque são parte do povo dele, ok? São Israel. Tífisa faz parte do reino de Israel, é povo de Israel. Ele vai lá, com tamanha agressividade, que até as mulheres grávidas ele estripa, corta a barriga, bota o feto para fora junto com suas vísceras. Isso é extremamente macabro. Pois bem, pela violência, pelo espírito aguerrido que esse homem tinha, ele ainda conseguiu se manter no poder por um bom tempo. Ele era um cara realmente intimidador. Dá para a gente perceber que quais são os tipos de personalidades que vamos observar dentro de Israel governando esse povo. Não são pessoas que realmente, a maioria delas, não são pessoas que têm Deus no coração, que têm um bom coração. É luta do poder pelo poder. Verso 17. Desde o 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Então, o último rei ficou 1 mês, o penúltimo 6 meses, ele vai conseguir ficar 10 anos. Por quê? Por causa da mão de ferro que ele tem, tá? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todos os seus dias, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. E a gente já sabe, o bezerro de ouro. Então, Pul, rei da Síria, veio contra a terra e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que este o ajudasse a consolidar seu reino. Bom, quem é esse rapaz? Quem é Pul? Lembra que, até aqui, um dos maiores inimigos de Israel era Síria. Toda hora estava tendo incursões da Síria para dentro de Israel e de Israel para dentro da Síria. A gente vai ver também
guerras a todo momento entre Israel e Judá. A gente vai ver que de vez em quando rola alguma coisa lá com os edomitas, com os moabitas, com os filisteus. Mas a Assíria não tinha ainda pairado aqui nesse panorama. E o que vamos observar é que esse é o primeiro confronto onde a gente percebe que, de fato, a Assíria está sendo uma ameaça para Israel. Vamos adiante. É o primeiro rei que trata com muita agressividade e violência seu próprio povo dentro de Israel. E na gestão dele, é a primeira vez que a Síria se levanta contra Israel. A Síria, pessoal, ela estava vindo com tudo. A Síria engoliu até a Síria. Lembra que são duas coisas diferentes. A Síria e Síria. Parecem iguais, mas não são. A Síria tinha um território menor e um poder menor. A Assíria era de um povo mais cruel e mais violento, inclusive. Quando a Assíria invade Israel e tenta contra Israel, imediatamente Menahem percebe que ele não tem uma capacidade de reagir, de se proteger contra a Síria. Imediatamente, o que ele faz? Ele paga um tributo, ele paga um imposto. Ele se coloca numa situação de vassalagem e ele propõe uma aliança com a Assíria. Já falamos sobre essas coisas inúmeras vezes. Alianças que não estão dentro do plano de Deus. Coisas que acontecem que não agradam a Deus. O objetivo, ou melhor, o primeiro pensamento do rei deveria ser: vamos restaurar nossa aliança com Deus. A gente não vê esse tipo de pensamento. Pelo contrário, continuavam nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Não existia uma reforma espiritual, uma reforma religiosa dentro de Israel. Então, como é que eles poderiam se defender, já que o exército que vinha contra eles era muito mais poderoso? Fazendo aliança com esse exército. Enquanto esse exército admite fazer aliança com alguém tão fraco como vai ficar Israel. E não é nem que ele fique tão fraco, é que a Síria vai ficar muito poderosa. Mas vamos em frente. Verso 20. Para quem chegou aí agora, 2 Crônicas 15, verso 20. Para pagar ao rei da Assíria, Menahem exigiu dinheiro de todos os poderosos e ricos em Israel. 600 gramas de prata por cabeça. Na sua versão, essas medidas podem estar um pouco diferentes. Aqui eu já estou dando uma noção que condiz mais com a nossa realidade, algo que é mais compreensível para a gente. Então, cada um deveria dar 600 gramas de prata para a coroa, para o governo, para que então o governo juntasse isso e pudesse pagar o tributo à Síria, pudesse pagar a sua proteção para a Síria. Então, a gente vai perceber que a coroa em si, ela não tem recursos para isso. Ela vai começar a tirar do povo. A gente vai ver que esse povo vai se tornando, então, reativo. Eles não vão aceitar ficar pagando impostos deliberadamente. E outra, não é todo o povo que está pagando imposto. São os ricos, são as pessoas mais abastadas que vão estar pagando esses impostos. A gente vai perceber uma diferenciação no trato dessas pessoas. Sempre que há uma diferenciação onde a pessoa vai se sentir lesada, isso não é bom. Isso cria ainda mais divisão dentro da população.
A gente vê isso nos dias de hoje. Atualmente, a gente tem a mesma linha de pensamento. Parece até comunista lá também, né? Mas é a mesma linha de pensamento. Não, vamos sobretaxar os ricos e suas riquezas. Bom, tem um motivo para os ricos serem ricos. Tem um motivo. Pelo menos aqueles que fazem a coisa da forma lícita e legal. Tem gente que é rica de uma forma lícita e legal. A gente sabe que tem gente que é a base da corrupção, dos subornos, etc. Mas essas pessoas aqui, que estão trabalhando, estão de uma forma correta, gerando mais recursos para si, elas vão ser penalizadas só porque elas são mais sacadas, porque elas são empreendedoras. Enfim, isso vai criando divisão dentro da população. Isso é péssimo. A população desunida, sem um reinado e sem um exército unido, sinônimo de destruição. Vamos adiante. Verso 20. Para pagar ao rei da Síria, Menahem exigiu dinheiro de todos os poderosos e ricos em Israel, 600 gramas de prata por cabeça. E assim o rei da Síria deu a volta e não se demorou ali na terra, né? Em outras palavras, acordo feito, por enquanto eu senti meu espírito apaziguado, estou me sentindo inclusive mais rico, vou voltar para minha terra e ver onde eu vou gastar minha prata. Quanto aos demais atos de Menahem e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Menahem morreu e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. Verso 23. No 50º ano do reinado de Azarias, olha, Azarias ainda aí aparecendo, mas a gente sabe que não é Azarias quem de fato está reinando sozinho, que ele está leproso lá dentro da sua casa real, separado de todo o povo. Mas, enfim, no 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. E fez sobre Israel, ou melhor, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. E toda hora o texto fala, não houve uma reforma religiosa, não houve um avivamento espiritual, não houve uma busca a Deus, não houve nada em termos de vamos buscar o Senhor. Não houve. O texto é claro nisso, faz questão de relembrar a todo momento que esses reis não buscaram a Deus. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza do palácio real, juntamente com Argobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. E aí a gente vai perceber mais um general do exército, né? Então vou reafirmar, tem que ter algo que sustente, que legitime a autoridade sobre aquele povo. Aqui é o poder do fuzil, poder da espada, melhor dizendo, tá bom? E ele agora já não vai fazer isso sozinho. Ele vai se unir a mais 2 pessoas, que podem ser alguns capitães, ou talvez outros generais, o texto não fala, Argobe e Arié, e ainda tinha com ele mais 50 homens dos gileaditas, né? Mas mais um pequeno exército, com certeza, para ter sido citado assim em particular, eram homens diferenciados, senão não fazia razão ter essa citação. Homens diferenciados, né? Homens preparados para a guerra, para o combate, homens que dariam o suporte necessário para que Peca continuasse como rei. Quanto aos demais atos de Pecaías e tudo o que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria
20 anos. Por que ele conseguiu esse tempo todo? Porque ele fez várias alianças internas. Não é à toa que o texto cita lá Argob e Arié e mais 50 homens dos Gileatitas. Não é à toa, né? Então, ele era um homem mais estratégico. Ele teve um pouco mais de sabedoria e ele conseguiu se manter lá no reino por mais tempo. Ele teve apoio do exército. Verso 28. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Então, aí, logo depois de uma citação de que não houve reforma religiosa, vem as consequências, né, de não se buscar a Deus. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que é o mesmo Pul, pessoal, que a gente viu há alguns versos atrás. Esse Pul que aparece aqui no verso 19, rei da Assíria, era uma forma abreviada, é uma forma hebraica de falar desse homem aqui, Tiglat-Pileser, tá? São as mesmas pessoas. Então, ele já veio uma vez contra Israel, e aí o que que acontece? Pecaías vai lá e paga um tributo. Ele se conforma, volta para casa dele, volta para o seu território. Parou de guerrear? Nada. A Síria está metendo bronca no mundo. A Síria está crescendo e está conquistando geral. Tá? Lembra da Babilônia, que vai ser quase que o Império Mundial? Lembra de Roma, quase que o Império Mundial? Pois bem, nesse momento, a essa altura do campeonato, a Síria é quem está sendo o governo mundial, o Império Mundial, tá? Mas ela está se formando, está crescendo. Tanto que Síria já não se ouve mais falar, já foi engolida pela Assíria. Verso 29. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoá, Quedes, Azor, as regiões de Gileade e da Galileia, toda a terra de Naphtali, e levou os seus habitantes para a Assíria. Então, o que significa isso em termos práticos? Vou compartilhar aqui com vocês uma telinha. Todo mundo vendo aí? Levanta a mão, sinaliza aí que está enxergando. Tá Sim. vendo, pessoal? Aí, pronto. Todo mundo vendo. Então, vamos lá. Aí a gente vai ver aqui o seguinte, ó, dentro desse mapinha. Vocês não veem nem mais Síria aqui. A Síria ficava aqui, ó. Não tá dando para acompanhar o meu mouse? A Síria, ficava nessa localização aqui. A gente já não tá vendo. A gente tá vendo aqui Império Assírio. E essas cidades que a gente acabou de ver aqui, ó, Ijon, Abel-Bet-Maaca, Genoá, Quedes, Azor, a Galileia, Gileade, ó para aqui. Essa parte que a gente vê, essas listras marrons, isso aqui é tudo território de Israel que foi tomado pela Assíria. A Síria agora não quer acordo. A Síria agora quer continuar crescendo. E ela vai crescer até chegar ao Egito. Estamos no meio do caminho da história da Assíria, tá? Então a gente vai perceber mais uma das vontades de Deus se cumprindo. Volta lá na Segunda Reis, capítulo 10, e vai agora para o verso 32. Verso 32. A gente vai ver o que começa com Jeú, e a gente está vendo ao longo de todos esses reinados em diante, dentro de Israel. Segunda Reis 10, verso 32, naqueles dias, o Senhor começou a diminuir os limites de Israel. E aqui ele vai falar do rei Azael, que era sírio, ok? Pode voltar aqui para o capítulo 15. E a gente vai perceber aqui o Império Assírio tomando conta geral. Já tomou conta da Síria?
e já está agora tomando conta de Israel. Então, observa a estrutura que era Israel. Olha o tamanho que era Israel, pelo menos umas 3 vezes o tamanho de Judá. E o que a gente vai perceber é que ele já está se equiparando praticamente ao tamanho de Judá. Judá está aqui, um marronzinho mais claro. Israel aqui permanece um marronzinho mais alaranjado. E aqui o território todo que está sendo perdido para a Assíria. Uma característica da estratégia como é que fala? De domínio da Assíria. Ele pega esse povo que está lá, tira eles de dentro de seus territórios, das suas cidades, dos seus bairros, das suas famílias, da sua vizinhança, e vai dispensá-los ao longo do seu território já conquistado, usá-los como escravos. A gente vai perceber que, fazendo isso, Israel já estava dividido, o povo já estava segmentado, fracionado lá em status, né? Os que tinham, os que não tinham. Um povo que tem um exército que está só esperando a oportunidade para um outro general vir tomar o comando. Uma sucessão de reis que não se aproximam de Deus, que não tem fim. Um povo que já está perdido e agora vai ser levado para uma outra região, uma cultura completamente diferente. E agora para ser escravo. A gente vai perceber um povo que está assim de perder sua identidade. Vamos adiante. Volta aí para o verso 30. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Atacou e o matou e o reinou em seu lugar. No 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias, que é o mesmo Azarias. E aí a gente vai perceber, né? Então, essa altura do campeonato aqui, provavelmente Uzias já morreu. E aí a gente vai perceber que agora é o nome de Jotão que vai estar aparecendo, tá certo? Mas ele já era corregente com o pai fazia muitos anos. E aqui a gente vai ficar percebendo essa rede de intrigas eterna, essa bagunça eterna dentro de Israel. E isso não é bom nunca para Estado nenhum. A gente está vendo Israel sendo esfacelada. Quanto aos demais atos de Peca e tudo o que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O foco agora sai um pouquinho de lá de Israel e a gente está vendo o autor focando agora Judá. Por quê? Porque mudou o rei agora de Judá. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Uzias, seu pai, havia feito. Bacana. Ele pelo menos tinha aprendido as boas coisas que Uzias tinha feito enquanto ele estava buscando ao Senhor. Lembra? Quando ele se torna muito poderoso, ele para de buscar o Senhor e começa a olhar para dentro de si como se fosse o Senhor, ao ponto de entrar no templo e afrontar tanto a Deus quanto aos sacerdotes, queimando incenso. Pois bem, o Jotão, ele teve os bons exemplos de Uzias e ele viu também os péssimos exemplos de Uzias. Creio que ele realmente não quis fazer as mesmas coisas no sentido de entrar no templo, de afrontar os sacerdotes, né, como o seu pai. E é isso que a gente vai perceber aqui. Verso 35. Apenas os lugares altos não foram tirados. Todos os reis de Judá respeitam esses lugares altos dentro de Judá. E o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos.
Jotão construiu o portão de cima da casa do Senhor, porque provavelmente não existia ou, de alguma forma, tinha sido quebrado. Ele procurou dar uma restaurada também na casa do Senhor. A gente já tinha visto um rei que tinha tentado, buscado fazer isso também, lembra? Quanto aos demais atos de Jotão e tudo o que fez, não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Quando a gente vê aqui no verso 37, isso aqui, pessoal, naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, o rei da Síria já estava mal das pernas, ok? E Peca, filho de Remalias, contra Judá. Peca, a gente já sabe que é o rei de Israel. O que está acontecendo? São reinos fracos que estão, não vou dizer que são reinos fracos, são reinos que são fracos diante da força da Assíria. O que vai acontecer nesse momento, verso 37, que não ficou muito claro, é que tanto a Síria, quanto Israel vão tentar se unir e pedir o apoio de Judá para combater a Assíria, para criar uma linha de resposta para a Síria. E é possível, inclusive, que os filisteus também tenham participado dessa aliança. Era uma tentativa de barrar o crescimento imperial da Assíria. Só que o que acontece? Judá não quer fazer aliança com Israel. Judá não quer fazer aliança com a Síria. E aí o que vai acontecer? Tanto Israel quanto a Síria vai como que retaliar, penalizar Judá por conta da sua resistência, por conta de eles não abraçarem a causa juntos, entende? Então, são reinos que estão tentando fazer uma aliança para combater uma ameaça muito maior, né? Judá não vai se envolver nisso. Inclusive, a Síria, a gente já sabe que vai levar todo Israel cativo. Mas Judá, eles não vão conseguir fazer isso. Judá, eles vão deixar lá, eles vão respeitar. O próprio Deus vai criar uma situação onde Judá vai ser preservado. E aí Judá não entra nessa aliança, mas acaba sendo penalizado por esses outros dois reinos que têm ainda fôlego, mas está se perdendo para a Síria, tá certo? Bom, pessoal, é o que a gente tem por hoje. Gostaria de ouvir vocês aí um pouquinho, o que fica para vocês. Eu sei que esse final de capítulo fica parecendo uma coisa muito monótona, sai rei, entra rei, sai rei, entra rei, mas tem nas entrelinhas sempre algum ensinamento que o Espírito Santo nos dá, que tem condição da gente extrair. Quero ouvir vocês, o que vocês acham a respeito. Fala aí, Adriana. Olivia, a gente vê aqui muito sobre. A gente está falando de reis, né? É, Mas eu vejo muito a nossa vida espiritual, né? Muitas pessoas estão hoje com com o amadurecimento que vai passando, muitos não estão amadurecendo espiritualmente. Então, aqui a gente viu pessoas querendo passar por cima das outras. Ah, eu acho que o fulano não fez certo isso, então eu vou exterminar esse e vou tentar reinar. Eu acredito que muitas pessoas estão vivendo isso na sua vida, no seu interior, né? Tendo as ofertas que o mundo está dando, né? Passando por cima da vontade de Deus, porque hoje ser cristão, servir a Deus, ser de Deus, não é fácil, não é fácil, né? Aí o mundo,
fulano é evangélico. Gente, fulano é evangélico, mas fulano está lá em cima do trio. Fulano está pulando a festa da carne. Poxa, mas porque fulano pode, eu também posso. Entendeu? Então, aqui é muito isso. Se a gente olhar para o nosso lado espiritual, nossa vida espiritual, as pessoas estão muito, assim, evangelicadas. Criei até uma palavra aqui agora, porque é o que dá para perceber. O fulano ali, tá ali, mas ele está bebendo socialmente dentro da casa dele. Mas ele está fazendo a vontade dele, ele não está fazendo a vontade de Deus. Ele não, hoje a gente faz muito o quê? Vamos buscar alma. Tá difícil a gente pegar, levar uma pessoa para a igreja, a pessoa se firmar, porque as pessoas querem viver esse mundo. As pessoas não estão enxergando que está. A gente aqui no grupo, a gente consegue ter, não sei todas, eu vou falar por mim, ter uma visão de que a gente não faz parte deste mundo. Hoje, parece que a gente não consegue, a gente pisa no chão porque tem que pisar, a gente come porque tem que comer, mas a gente observa que o mundo ele está completamente demoníaco, diabolizado. As pessoas estão simplesmente só se focando em ter. Eu quero, eu quero, eu quero. E esquecem em ser, em fazer, em levar, porque nós somos chamados para isso. A seara é grande, os obreiros são poucos. Por que os obreiros são poucos? Porque os obreiros que têm. Gente, eu não estou falando a palavra obreiros, eu não estou dizendo que é obreiros, não. Obreiros, evangelista, resgate, GSU, qualquer um que faz a obra de Deus. Levar o evangelho, ganhar almas. Né? Há uns 15 dias atrás, o bispo Guaraci fez a reunião do núcleo. Foi muito forte aquela palavra. Você ser testemunho, você tem que, a sua vida tem que dizer assim: Jesus é o meu Salvador. Eu sou de Deus. É a nossa vida. Antes de a gente abrir a boca, o nosso linguajar, o nosso vestir, as pessoas têm que olhar a gente e ver Deus e ver Jesus. Porque Jesus não precisava dizer que ele era Jesus onde ele chegava. Quando ele chegava, a glória dele chegava tão imensamente que a gente tem vários testemunhos de que de ele tocou, de mim saiu virtude, a mulher do cachorrinho. Gente, essa pregação de Lucas é muito forte, né? Aquela mulher, Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. E Jesus disse que não vai dar aos cachorrinhos, quer dizer, a gente olha assim e pensa que é cruel o que ele está falando, mas é verdadeiro, né? E ele viu dentro dela uma fé que no povo que ele veio para dar, eu vim para judeus, mas quem está recebendo, quem está buscando, quem está querendo, não são o meu povo, não são para quem eu vim. A gente vai, leva a palavra, olha, Jesus salva, Jesus cura, o que eu tenho eu te dou, a única coisa que a gente tem é o quê? É o poder de Deus, a palavra de Jesus, é o evangelho. E as pessoas não querem, as pessoas querem ser ajudadas, mas não quer o Deus que cura, o Deus que sara. A mesma coisa que a gente vê, os reis, eles lutam entre si para ter poder. Eu quero governar, eu quero mandar, eu quero estar lá no topo, eu quero estar lá em cima, que eu quero olhar de cima e ver aquele povo que tá lá embaixo me obedecendo, dizendo sim, senhor, não, senhor. Então, eles nem olhavam pelo povo, eles queriam só status. E muitas pessoas estão hoje vivendo através disso, querem só status, não somente na sua área física, mas também na sua área espiritual. Então, muitos estão vivendo uma fé falsificada.
né? O bispo gosta de dizer a fé inteligente, né? Eu falo mais a fé falsificada, porque muitos acham que tem e não tem. E não sabe o que é ter santidade ao Senhor. E não sabe o que é levar de fato e de verdade o evangelho, sem precisar abrir a boca, onde você chegar, o poder de Deus chegar com você, onde é forte quando Paulo, eu não sei se foi Paulo que disse isso, acho que está em Atos, que ele fala assim, não, é Jesus que fala, se aquele lugar não te quer, até a poeira dos pés você não leva. Então, tem pessoas que você vai evangelizar, você vai levar a palavra, você vai dizer, olha, Jesus salva, Jesus fez isso na minha vida, Jesus me curou, Jesus me libertou, eu era assim, eu era assado, eu era cozido. Mas as pessoas hoje estão com as mentes cauterizadas do mundo, só conseguem vislumbrar a coisa do mundo, não vendo notoriamente as coisas que estão acontecendo nas entrelinhas do mundo, nas entrelinhas. A gente tem que olhar hoje o mundo nas entrelinhas. Tudo hoje é mascarado, é superficializado. Então, o povo vê por fora, né? Minha mãe gostava muito de dizer esse ditado: por fora uma bela viola, por dentro um pão bolorento. Então, daqui a pouco o morro vai tomar o lado de fora também, e as consequências vão vir. E não vai vir só para os bons, vão vir para os bons e para os ruins, né? E é isso que a gente tem que se focar hoje. O problema daqui do povo, dos reis que reinou bem, né? Teve rei que veio, reinou conforme Davi, conforme o Senhor, mas no meio do caminho se perdeu. Por quê? Porque ainda deixaram os altos. Porque Deus permitia. Porque você tem o seu livre-arbítrio. Então, eles tinham que ter a necessidade de dizer assim, não, isso aí não é de Deus. Esse altar não é do Senhor. E a gente vai ver no capítulo 16, nem vou entrar no capítulo 16 ainda, né, que é para sábado. Então a gente vai ver que a derrota de Judá está nesses altos que eles não derrubam, que eles não tiram, que fora esses altos está lá em Judá, fora está fisicamente, está dentro deles. E é esses altos que nós temos que remover na nossa vida, de dentro de nós. Então, o que é que impede que Deus faça a obra dele na nossa vida? O que é que impede a pessoa ter o Espírito Santo? É os autos que ela ainda idolatra dentro dela. E é esses autos que tem que cair de dentro, não somente da gente, mas quando a gente levar o evangelho, a gente fazer com que as pessoas enxerguem, se enxerguem por dentro, enxergue o seu interior, enxergue o que é que está fazendo de errado, que não consegue receber o Espírito Santo, que não consegue ter uma intimidade com Deus, uma comunhão com o Pai, não ter assim, dizer, Senhor, me ajude, pedir ajuda a Deus, pedir a Ele, e dentro da palavra a gente vê que só aqui dentro a gente consegue olhar, quando a gente lê essa palavra, de imediato você não vai conseguir assim, poxa, ai, rei, rei, rei. Mas se a gente olhar para dentro, é como o bispo Ari, quando ele dá para fazer no CPO, ele falava, você tem que ler a palavra no Espírito. Quando você lê no Espírito, você consegue, não é o capítulo todo que vai lhe dizer, falar com você, mas vai chegar um momento que aquela palavra vai dizer assim, puxa, olha, eu preciso fazer isso. Isso tem que mudar na minha vida. Então, cada dia que a gente for ler a palavra de Deus, a gente tem que pegar o nosso cantinho, o nosso lugar e ler no Espírito. E se a gente leu naquele momento, não entendeu, pedir a Deus, ó Senhor, eu não entendi a tua palavra. Eu preciso que o Senhor me revela para mim o que o Senhor quer me dizer. Então, o capítulo 15, como vem, né, em Reis, sempre falando desses autos, eu acredito que a gente tem que olhar para dentro da gente e ver assim, o que, que ainda pode retirar de dentro de mim, o que, que ainda precisa tirar de dentro de mim. Quando eu estava lendo, li o 15, depois li o 16, porque um complementa o outro, né? Aí eu parei e pensei, meu Deus, ainda tem alguma coisa que eu preciso remover de dentro de mim.
e orei pedindo a Deus isso. Se há algo ainda que precisa ser removido, remove, porque eu não quero fazer sua obra relaxadamente. Eu não quero levar o teu evangelho de qualquer jeito. Aí me veio à mente Paulo. Senhor, quero ser igual a Paulo. A gente nem gastar os nossos dias. Qual é o meu espinho na carne? Gente, ler a palavra de Deus esses dias para mim está sendo assim, meio assim, que revigorante. Parece que eu estou bebendo. E quanto mais você bebe, mais você quer, mais você quer, mais você quer. Então, é o que ficou para mim desse capítulo 15, que é onde estão esses alvos que ainda precisam ser removidos, né? E as que não estão preparadas aqui para ser pior, gente, vamos se preparar porque Jesus está precisando de obreiros. Com certeza. Bacana. Vamos ver aí, Milene. Ainda que refletindo muito no que a Adriana falou, na profundidade de como ela espiritualizou o capítulo, e é isso mesmo. A gente consegue perceber na vida espiritual várias partes, quando a gente compara com Israel, o quanto é fácil a gente ser dominado por outros, dominados por quem está com a sua mente dominada pelo mal, e a gente vai sendo levado àquilo quando a gente não busca realmente aliança com Deus, quando a gente não busca ouvir a voz de Deus para entender a vontade dele para a nossa vida, para a nossa nação. E sempre repetir que fez o que era mal aos olhos do Senhor, é como a senhora mesmo falou, é porque não buscavam o que era óbvio, se voltar para Deus, para que a situação daquela nação mudasse, e que Judá teve o privilégio, né? A gente vai ver mais na frente, de não cair nas mãos dos assírios, e Israel não, foi cativo, justamente, e olha que às vezes, por mais que teve reis que fizeram o que era mal aos olhos de Deus, mas com certeza era a tentativa de que cada rei, um em vez do outro, fizesse diferente. E foi só reprise de erros. Então a gente tem que se atentar, porque não dá para viver reprise de erros. E no tempo nosso, já o tempo está se esgotando. A vinda do Senhor Jesus é clara, como está perto na nossa geração. Então, estamos tendo privilégio não, né? É assustador ver coisas históricas acontecendo, fenômenos naturais é, que aos nossos olhos assim, chega a saltar absurdo acontecendo e tantas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, é justamente porque talvez sejamos a geração, né, a última geração, é muito evidente isso. E aqui a gente vê a catástrofe chegando para o povo de Israel e eles apenas repetindo o mesmo erro. Então não dá para a gente cair nessa mesma armadilha, não. Gostei dessa colocação da Milene. Reprise de erros. Lília, Oi, diga. deixa eu falar mais uma coisinha. Fala. Ressaltando que aqui a gente não ouve falar dos profetas, mas tinha os profetas Sim. que instruía esses reis, que levava a palavra, que dizia ao povo para se arrepender dos seus pecados, que dizia ao povo para que se voltasse para Deus. Mas o povo estava tão alienado, tão vivendo, não sei, no seu mundo, ou querendo ser guiado pelo rei, não estava se achegando a Deus. É o momento que nós estamos aqui até um pouco vivendo, né? Eu vou guardar meu pensamento para sábado, viu, gente? Senão eu dou tudo e aí sábado não me tem nada para dizer. Pois se prepare para o sábado. Deixa eu encerrar, que a gente já está estourando o tempo. Só fazer o comentário. Ficou bem legal essa comparação, essa colocação da Milene, reprise de erros. A gente quer algo diferente na nossa vida, então a gente tem que fazer coisas diferentes. Qual era para mim, o grande erro de Israel, dos reis de Israel? Era que de fato eles não buscavam a Deus. O que que eles estavam buscando? Se a gente for olhar para o lado o mais material, o mais bruto possível, eles estavam buscando trabalho. Eles estavam lá atrás daquilo que ia lhe render
coisas materiais. Eles não estavam atrás de intimidade com Deus, eles não estavam atrás da salvação de suas almas, e a gente vai ver que todos eles vão estar atrás de coisas materiais. Eu acho muito válido a gente pensar isso, porque às vezes a gente começa a entrar nesse ciclo. Não, eu tenho que buscar, é meu trabalho, é meu trabalho, é meu trabalho. Não, é o trabalho. Não, mas eu tenho o trabalho. E aí, nessa de o trabalho, você não busca, você não se entrega a Deus, você não participa de uma reunião diferente, você não tem uma intimidade diferente com Deus, você não busca a sua santidade, porque você só fica que nem os escravos do Egito. A diferença dos reis de Israel, desse período aqui que a gente está estudando, para os escravos do Egito, é só a posição social deles. Os escravos do Egito, eles não conseguiam parar para buscar a Deus, porque eles tinham trabalho, e eles tinham trabalho, e eles eram escravos do trabalho. Esses reis aqui são a mesma coisa. Eles são escravos dos seus desejos, das suas ânsias materiais, né, daquilo que eles acreditam que é, de fato, o que vai trazer alegria, que vai trazer satisfação para as suas vidas. Mas eles estão morrendo, inclusive, de formas trágicas. A gente não viu hoje nenhum rei de Israel que, a não ser Pecaías, né? Que morreu até envelhecer. Se eu não me engano, só Pecaías. O resto, pessoal, não, foi Menahem, que até Pecaías também. Deixa eu ver, para não estar falando besteira, que é tanto rei que a gente se mistura na hora. Menahem, que acaba morrendo, o resto tudo é assassinado, correndo atrás dos seus propósitos. Eles não tiveram vida, não usufruíram por muito tempo daquilo que eles obtiveram e, para finalizar, perderam a salvação, né? Esqueceram do principal. Vale muito a gente estar refletindo sobre isso, porque a nossa rotina gira em torno de consumismo, a nossa rotina gira em torno de fazer, de gerar renda para então consumir, gera renda para então consumir. A gente tem que sair um pouquinho disso, um pouquinho não, a gente tem que sair consideravelmente disso. A Lília vai deixar de trabalhar? Não estou falando isso. Não estou falando. Não vá dar uma de vagabundo, porque a gente não vai ficar levando cesta básica para você. Esqueça. Mas o que eu quero dizer é que, se você não tirar o tempo para a sua espiritualidade, para a adoração a Deus, para cultuar o Senhor, a gente está perdido. Qual era a prioridade de Deus libertar aquele povo do Egito? Quem lembra? Fala aí, quem lembra? Abre o áudio e fala, né, Isis? Só Deus. Poder adorar a Deus no deserto. Tirar da escravidão para poder adorar. O que Deus espera da gente é isso. Não é corre-corre, não é agonia, não é ficar com seus nervosos, não. O que Deus está esperando da gente é que a gente reserve para Ele uma parte da nossa vida, do nosso dia, da nossa rotina, dos nossos planos, dos nossos projetos, uma parte disso para Ele. Ele nem exige o tempo todo, pessoal, mas uma parte disso, se não for dedicada, assim como esses reis não dedicaram, a gente morre, perde a salvação. E outra, fica tudo aí. Então, por hoje é só. A gente continua no sábado, a Adriana aí se preparando à tota, né, para o capítulo 16. E eu gostaria que alguém aí se voluntaria para fazer a oração de encerramento? Alguém? Uma pessoa? Meia pessoa?
Eu sabia, Eu Isis, que faço, você... Lívia. Milena, pronto. Milene disse. Pensei que era Isis, mas foi Milene. Vai lá, Milene. Senhor, meu Deus e meu Pai amado e misericordioso, obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar nessa meditação. Em meio às lutas, meu Pai, que temos enfrentado, muito inspirada por Deus, Dona Lília falou aqui, muito inspirada pelo Senhor, meu Deus. Porque é o que nós temos vivido, as necessidades terrenas, as agitações, as agonias, os problemas da terra, meu Pai, que nós deixamos esse mundo, vamos para Ti, não levamos nada, mas isso tem nos consumido o que é mais precioso, que é o tempo, meu Pai. O que o Senhor tem nos dado. E o que nós temos oferecido ao Senhor, esse tempo que o Senhor tem nos dado nessa terra. Quando eu paro para pensar, meu Pai, o tempo que a gente leva no trabalho, que a gente leva resolvendo coisas dessa terra, que, como Salomão falava, como está aí na Bíblia, na palavra, Senhor, é vento, é nada, e tem levado tanto de nós. Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dê a sabedoria para enxergar isso, meu Pai, para darmos valor ao que realmente é precioso, para que a gente possa realmente dedicar ao Senhor, com, com louvor, com adoração, com gratidão, com confiança, para que a gente tenha um domínio próprio, Senhor. Que podemos estar em tempestade, mas dentro de nós tem que ser a tua calmaria, a tua paz, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, em cada uma das situações que tem se levantado contra nós, cada problema dentro da nossa família, do nosso trabalho, e até espiritualmente também, Senhor. Porque essas lutas que se levantam é para nos enfraquecer quando estamos ali te servindo, quando vamos ali te servir diretamente na linha de frente. Quer nos enfraquecer para que a gente não tenha condições de te servir com o nosso melhor. Então nos mostra, meu Pai, nos dá direção. Cuida, meu Pai, da nossa família, porque o mal, o inimigo da nossa alma, sabe qual é a nossa fraqueza e sabe o quanto queremos levar, meu Pai, a nossa família, viver a palavra de que nós e a nossa casa servimos ao Senhor, então sabe como queremos isso. E aí ataca, meu Pai, para que a gente venha se enfraquecer, a duvidar, a achar que é impossível, mas não é, meu Pai. Então, enquanto a gente cuida das almas que o Senhor coloca no nosso caminho, cuida da nossa família, meu Pai. Dá o livramento, a misericórdia, acima de tudo, a salvação nossa, da nossa família e de todos que nós temos empenhado forças para levar a tua palavra, Senhor. Renova os nossos ânimos, para que a gente não venha, hipótese alguma, desistir, nem enfraquecer, nem esmurecer, mas ser renovados dia após dia. E que a gente venha passar pelas lutas te louvando, sabendo que essas lutas nos fortalecem para a vitória, nos capacita para a gente chegar até o nosso alvo, que é a vida eterna com o Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje, entrego tudo nas tuas mãos no dia de amanhã. Tenha misericórdia de nós, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém, graças a Deus, meu Pai. Amém, pessoal. Isso aí. Misericórdia. Então, até sábado.